Eu gostaria de saber se essas meditações, essas reflexões na palavra de Deus têm lhe ajudado. Espero que sim. Espero que sim. Se tem ajudado, vamos compartilhar juntos. É a palavra de Deus. O que for apenas a minha palavra, ela não tem tanta importância. Mas se você crê, se você sabe, se você tem conferido na palavra e sabe que é a palavra de Deus, a minha sugestão é que compartilhe. Compartilhe. E uma das maneiras de compartilhar, siga e sugira que as pessoas se inscrevam nessa página no YouTube. Nós estamos postando, meu amigo aqui tem postado 3 vídeos por semana. Nós temos todo o interesse de falar o máximo e o melhor possível sobre vários assuntos, assuntos que ajudem, que nos ajudem a viver, a andar com Deus. Amém? Compartilhe, curta. Vamos trabalhar juntos na evangelização do mundo, das pessoas que Deus nos levar a elas. Amém? Nós estamos meditando sobre o pecado, para fugirmos dele. E agora nós vamos ver as consequências do pecado. Para que ninguém queira, para que todos nós, cada um de nós se esforce bastante, com a graça, com a ajuda de Deus, para não ficar pecando. Isso não é próprio daquele que é de Deus. Então eu relacionei 13 das muitas consequências do pecado. E aqui eu vou ler, para não demorar. Mas olhe bem o que eu encontrei na palavra. 13 das muitas, das várias consequências do pecado. O pecado nos afasta do bem. Jeremias 5, 25. Os vossos pecados afastam de vós o bem. Segundo, o pecado leva à queda. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Oséias, capítulo 14, verso 1. Volta, ó Israel, volta, ó povo de Deus, volta para Deus, porque o pecado vos leva à queda, vos põe lá no chão. O pecado escraviza. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. João capítulo 8, versículo 34, é Jesus que está dizendo. A gente às vezes se considera livre. Eu sou livre. Mas Jesus está dizendo não. Se você vive pecando, você é escravo, e escravo do pecado. Não queiramos continuar escravos do pecado. O pecado condena o pecador. Eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Quem comete pecado, mesmo que acha que ninguém está sabendo, Deus está vendo. E Deus não vai deixar aquele pecado que você comete com frequência e vai escondendo, tapeando e achando, Deus um dia vai trazer à luz. O vosso pecado há de vos achar. O pecado produz tristeza. Confesso a minha iniquidade. Suporto tristeza por causa do meu pecado. O Salmo 38, verso 18. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Eu poderia ser muito mais alegre. Procuro ser. Você também. Mas às vezes o que não nos deixa viver mais alegres e felizes é o pecado. O pecado nos entristece. Nos entristece. Os pecados envelhecem. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram
os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Salmo 32, verso 3. O pecado adoece, o pecado envelhece. Eu agradeço a Deus os 76 anos que já tenho. Mas uma das coisas que eu tenho que fazer para não ficar cada vez mais velho é não ficar pecando. E eu me esforço para não gostar, não querer, não justificar o pecado. Uma das razões é para que eu viva mais jovialmente, mais energia, mais saúde. Os pecados adoecem os ossos. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. O pecado envelhece, entristece, adoece, condena, escraviza. O pecado promove a contenda. O que ama a contenda, ama o pecado. Há muita desavença, muita intriga, muita briga, muita discórdia, muita contenda. E sabe que uma das causas, a causa maior disto, chama-se pecado. Provérbios 17 e 19. O que ama a contenda, ama o pecado. O pecado é o opróbrio, ou a vergonha, a desonra dos povos. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Dizia Salomão em Provérbios 14, 34. O pecado atrai a ira e a vingança de Deus. E tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar o meu povo de Israel, irritando-me com os seus pecados. 1 Reis 16, 2. Aquela pessoa que peca contra a gente, ela nos irrita. E pior que a gente provoca a ira de Deus. Deus não quer que a gente viva pecando. Continue pecando, justificando o pecado. Cuidado. O pecado leva à condenação e ao castigo. Se ainda assim com isso não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Levítico 26, 18. Pecado, o mesmo pecado, repetidas vezes, provoca a ira de qualquer pessoa, até de Deus. O pecado leva à morte. O pecado leva à morte. O pecado mata. Ezequiel 18, verso 4, a segunda parte do versículo 4, do capítulo 18 do profeta Ezequiel. A alma que pecar, essa morrerá. E o número 13, das relações, das consequências dos pecados que eu me preparei, diz uma coisa muito forte. É que o pecado leva ao inferno. O pecado leva à condenação, ao castigo, à doença, à morte e ao inferno. É o que está dito pelo apóstolo Paulo na sua carta ou epístola aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 19 a 21. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, 2 pontos, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias
e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Fujamos do pecado, não justifiquemos o pecado, não amemos o pecado. É para a gente vencer com a ajuda de Cristo, de Deus, do Espírito Santo, e venceremos. Amém?